Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Hoje estou até de fone aqui porque vai ser meio diferente. O pessoal da Suno vai tirar umas dúvidas nossas e graças a Deus a gente tá tendo aí a oportunidade de trazer mais conteúdo de qualidade para vocês. Eu fiz um vídeo sobre um fundo imobiliário, um Fiagro, inclusive, né, que vocês gostam tanto, e agora a gente tem a oportunidade de tirar dúvidas. Então eu selecionei aqui, li todo o relatório, li sobre a subscrição que aconteceu e selecionei algumas perguntinhas aqui, né? Olha o tantinho de pergunta que tem para poder fazer pro Vitão. Então, o Vitor Duarte vai ajudar a gente aí, respondendo todas essas dúvidas aí. Eu vou perguntar desde alavancagem, sobre diversificação, por que que o Fiagro, né, o Sneg é melhor do que os outros. Na minha opinião, um fundo menos arriscado, né? E aí a gente vai tirar essas dúvidas de vocês aí. Seja muito bem-vindo aí, Vitão. Valeu, obrigado, Léo, obrigado pelo convite, o espaço, e a gente está aqui à disposição para responder as dúvidas que você levantou, que eu tenho certeza que é de muita gente. Fechou. Olha só, Vitor, eu acredito que a primeira coisa que se eu fosse uma pessoa que estou começando a ler relatório agora, eu não sei ler relatório gerencial ainda direito, eu gostaria de saber qual que é a diferença entre o risco dos fiagros e o risco dos fundos imobiliários de papéis comuns, né? Por que que o Fiagro veio novo aí, tem 2 anos de mercado e conquistou tanta gente, o Sneg agora bateu a marca de 100 mil cotistas, né? Como que consegue entregar uma rentabilidade boa e reduzir risco? Ou se realmente corre mais risco? Quero saber sua opinião aí sobre qual que é o risco do Sneg e por que que o Sneg corre menos risco do que outros Fiagros aí, high grade, high yield, que inclusive já perdeu tanto valor de cota, né? Legal, você perguntou comparando com o fundo imobiliário, eu vou adicionar mais um aqui para a gente ficar melhor de comparação. Na minha visão, os FIINFRAs são os menos arriscados, depois seguidos pelos fundos imobiliários e depois os FIAGROS. Então, se a sua impressão é que os FIAGROS são mais arriscados que os fundos imobiliários, essa também é a minha opinião e eu vou dizer por quê. Os FIINFRA, eles investem em dívida, eles emprestam dinheiro para empresas do ramo de infraestrutura, que tem uma previsibilidade de receita muito alta. A volatilidade da receita é muito baixa. Então, uma transmissora de energia elétrica, ela recebe por disponibilidade. A linha está lá, está funcionando, ela está ganhando. Ah, mas está chovendo, mas não está chovendo, mas o presidente falou não sei o quê, mas o dólar subiu, mas o juro caiu. Ela está lá, recebendo o dinheiro dela. Então, Perene. da coisa mais estável que existe no mundo empresarial que eu conheço, que é a linha de transmissão. As outras coisas, rodovia, ferrovia, tem mais oscilação, mas bem menos ainda do que o mercado imobiliário. O mercado imobiliário é um pouco mais volátil, taxa de juros afeta crédito imobiliário afeta demanda por imóvel, que mexe no preço dos imóveis, mas tem uma certa estabilidade também. O agro, ele tem volatilidade em 3 lados. Ele tem volatilidade no preço, para começar pelo custo. Então, fertilizante, defensivo, tudo isso muda de preço muito. A Rússia resolve entrar em guerra com a Ucrânia é um grande fornecedor de insumos, a Rússia também, para o mundo todo, e aí o fertilizante sobe, o defensivo sobe, os químicos de maneira geral tudo sobe. Então, você pode ter risco de oscilação de custo muito forte, como tivemos recentemente. Você pode ter uma oscilação de preço, né? O preço da saca de soja era 35, foi a 200, voltou para 100, foi para 130. Então, café era R$500, baixou para 400, foi para 1.000, 1.200, está R$1.400 uma saca de café. Então, o preço oscila muito, para cima e para baixo. E, às vezes, a quantidade oscila do produtor. Então, o produtor de uma região, não choveu na hora certa, deu um vento, arrancou a flor do café, por exemplo, aí o café não deu fruto, ou florou bem, mas aí deu um calor muito grande, o fruto não cresceu, não pegou tamanho, peso, então você afeta a quantidade, né? O pessoal fala, quebra de safra, né? Pode ter quebra de safra, o preço pode não reagir junto com a quebra de safra, o custo. Então, o agro, ele é mais volátil do que o imobiliário, que é mais volátil do que o infra. Então, infra, imobiliário, agro, nessa ordem. Essa é a nossa visão. Dito isso, a gente decidiu entrar no agro com um grau de risco menor do que a gente corria no SNCI. Então, o SNCI é o nosso fundo de crédito imobiliário e a gente se posicionou como middle risk. É o cara do meio, eu tenho coisas high grade e eu tenho término de obra, que é CDI mais 6, especial mais 12. Tem aqueles caras um pouco mais arriscados ali também, combinados com middle risk,
combinados com high grade, então eu tenho um middle risk, que é o SNCI. Quando a gente foi entrar no agro, que tem uma volatilidade maior, a gente decidiu seguir como high grade, porque se eu estou dando um passo para frente no risco macro, eu tenho que dar um passo para trás no risco micro, no risco da minha carteira. Então a gente decidiu fazer uma carteira menos arriscada e a gente, felizmente, né, teve aí sucesso na gestão desse risco nesses últimos 2 anos, que é o período que o fundo existe, é um período que o agro chacoalhou bastante e a gente sobreviveu de forma bastante saudável. Deu certo a estratégia até aqui, né, de tomar menos risco do que a média do mercado. Ter um fundo high yield no agro é uma coisa que talvez a gente não tenha apetite, talvez a maioria das pessoas não tenha apetite, pensa que tem, mas não tem, na hora que vem a porrada é que o cara vê se ele aguenta. Sente, né? Então, o Snag é um dos fundos aí que eu fiz até uma comparação com o pessoal no YouTube aí. O pessoal gosta muito de FIAG porque a maior parte dos leigos, principalmente quando se fala de fundo base 10, estou sendo bem sincero aqui, quando fala de fundo base 10 a gente consegue pegar muito leigo, né? As pessoas pegam muito leigo. Os gestores, inclusive, não é por conta do gestor, né? Ele quer uma liquidez mesmo, mas as pessoas não leem relatório, às vezes investe porque tá pagando mais dividendo yield, então olha lá o dividendo yield de 18%, olha um outro que é teoricamente um FIAGO também, nem compara para ver se é igual e tá pagando 12, aí ele prefere o de 18. Aí depois leva a cacetada e não sabe e aí ele agride a classe, né? Mas enfim, o Snag e são outros poucos fundos FIAGROS, né? Outros FIAGROS que ficou com a inadimplência de 0. Inclusive aqui no último relatório de vocês também colocaram que a inadimplência tá de 0, né? Não tem nenhuma inadimplência. Vocês colocam até, inclusive, parabenizar vocês aí pelo relatório, porque é um dos relatórios mais completos que tem aí. Inclusive, o pessoal pergunta, onde é que a gente vai estudar macroeconomia, né? No relatório de vocês tem um estudo de macroeconomia bem bom ali, então continue fazendo isso, que vocês facilitam muito a vida das pessoas que estão começando, inclusive a minha também. E aí, uma coisa que eu queria perguntar e deixar aqui para que você converse, inclusive, né, com o pessoal do canal, com esse vídeo aí, se Deus quiser, vai bater muitas visualizações, justamente pra gente destapar escamas de olhos de pessoas aí. Como que vocês aí, como gestores, olha para quem vai emprestar, né, o produto, o CRA que vocês vão escolher. Como é que vocês escolhem isso, né? Porque, inevitavelmente, é como você disse, o agro ele é mais arriscado. Até porque para uma pessoa do agro conseguir dinheiro emprestado, talvez não seja o veículo primeiro que ela vai olhar, né? A gente tem muito subsídio de taxa de agronegócio. Então, talvez seja assim, uma segunda opção do crédito, né? Então, como que você olha assim, não, esse tipo de crédito aqui para mim agora vai ser seguro, talvez, pode ser que tenha uma inadimplência, mas essa inadimplência vai dar conta, a gente vai conseguir, ou então, como é que você faz essa escolha? Não sei se ficou clara a pergunta aí. Como que você faz a escolha do crédito? E a gente tenta não ser a segunda opção. E eu vou explicar como que a gente fez isso, né? Boa. A gente escolhe o crédito de acordo com a capacidade de pagamento do devedor e a estrutura de garantias que a gente consegue embarcar e os mecanismos de proteção que a gente consegue colocar, porque a gente que estrutura as nossas operações. Nada contra comprar uma operação que outro estruturou no mercado secundário, é do jogo. Acho que em algum momento a gente vai acabar comprando alguma coisa de secundário, mas o critério de análise será o mesmo, né? Se a operação tem uma boa relação risco-retorno, se tem garantia, se tem uma estrutura que traz uma segurança. E como é que a gente estruturou esse fundo? A gente começou esse fundo com imóveis, pequena parte, ali um pouco mais de 15%, e quase 85% com um CRA. Mas um único CRA? O CRA e o FDIC, e o CRI, eles são cascas, né? O que vale do risco é o que está dentro, que está ali dentro. E o que estava dentro desse CRA? Recebíveis de venda de soja, de semente de soja, para pagamento no prazo safra. Então a Boa Safra, que é uma produtora de sementes de soja, ela vende a semente de soja para que o revendedor e o produtor lá na frente possam pagar até 30 de abril do ano seguinte. Então, ela tinha lá um monte de recebíveis, uns 500 milhões de recebíveis, a gente catou os 125 milhões ali que a gente achou que era melhor, passam a nota Serasa dentro deles, vai que é a de agro, né, que agora virou 7, vê qual que é a produtividade desse cara, vai lá, pega o CNPJ ou CPF desse cara, vai lá na terra dele, vê a produtividade dele e vê o seguinte, imagina que o Leonardo tenha comprado 1 milhão de sementes de soja. Né? Aí eu vou ver
quanto de terra está no nome do Leonardo, vai no CAR, né, no cadastro rural, tem lá tudo o que você tem, o Ministério sabe o que você tem de terra, registrado e tudo mais. Vai lá e fala, rapaz, Leonardo tem nem 2 metros quadrados de terra, comprou 1 milhão de semente, tá errado. Então apita, né? Opa, esse cara, calma aí, não passou no filtro. Ou Leonardo tem processo de aquisição de trabalho escravo, Leonardo tem processo de desmatamento, Leonardo tem processo trabalhista, Leonardo tem processo de execução fiscal, Leonardo tem processo de execução de outros credores, Leonardo pagou ninguém, todo mundo para receber é um processo. Leonardo, não quero esse cara. Não quero esse cara, tanta gente boa, vou cobrar problema. Então, a gente tem um processo de análise que filtra, ou tenta filtrar, né, o bom pagador do mau pagador, separar o joio do trigo e fazer operações com caras bons, que podem... Risco de crédito sempre vai existir, Todos porque o cara bom, ele pode passar a ser ruim, pode tomar uma decisão empresarial errada, pode acontecer uma questão familiar e afetar nos negócios, muita coisa pode acontecer, e sempre tem um risco de inadimplência, né? Tomara que a gente continue assim com 0 de inadimplência, né? Mas isso pode acontecer, só que a gente trabalha para não acontecer, e é assim que a gente trabalha para não acontecer, analisando profundamente. Quando a gente vai fazer um crédito corporativo, por exemplo, com o Leitíssimo, que a gente tem um crédito corporativo de 40 milhões com eles, a gente olha o endividamento deles, estrutura de capital, capacidade de pré-pagamento. O dinheiro foi usado para quê? Para botar pivô de irrigação, mais uma área, mais uma sala de ordenha, quer dizer, você está ampliando a capacidade produtiva da empresa, melhorando o EBITDA dela, aumentando a capacidade de pré-pagamento, diminuindo o seu risco de crédito. Então você está ajudando o cara a te ajudar, você está ajudando o cara a ter condições de te repagar esse empréstimo com juros. Se de tudo der errado, a gente tem 90 milhões de reais de terra em garantia lá na Leitíssimo, só a parte do filé, só pivô central. Você pega o mapa assim, tudo aquele redondinho verde, sabe? Aquela coisa redondinha verde, que é o pivô de irrigação. Na parte filé mignon da terra. Está avaliado em 90 milhões a venda forçada. A gente já ligou para um corretor da região lá para fazer tem os documentos oficiais e tal, mas a gente sempre gosta de bater um papo, sabe? Esses dias, são parentes, esses dias eu estava olhando uma operação aqui de um cara do interior do Brasil e tal, liguei, achei um cara, coincidentemente, que mora no condomínio dele. Liguei pro cara lá da cidade, achei um cara em comum, tal, cliente da Sun, um cara no condomínio, o cara, mora aqui no meu condomínio, fulano. O cara é bom. Então, né? A gente ligou fazer uma pesquisa fora, né? Tem. Se o cara é muito mal falado, o documento tá bonitinho, cheiro de fraude, entendeu? Tem que buscar essas coisas. Aí, voltando aqui para Leitíssimo, o corretor da região falou assim, ó, Vitor, tá avaliado em 90 milhões? Tá a preço de estresse, né? A venda forçada. Ele falou assim, se abrir a boca a 110, vai ficar 100. Opa, então, legal. A avaliação ficou bem feita. Por um crédito de 40 milhões, garantia de 110. Então, a gente toma esses cuidados para tentar fazer do fundo high grade, um fundo de baixo risco de crédito. E eu não sei se eu respondi a pergunta toda ou se ficou um pedaço da pergunta sem responder, Léo. Não, perfeito, respondeu. Eu já vou até emendar uma outra pergunta aí, que aí você já pega esse raciocínio e já continua. No caso da garantia. Garantia são coisas que nos fiagros a gente, como você disse, e eu concordo plenamente, o agronegócio já é arriscado. Então, quando a gente vai entrar no risco, a gente já tem que entrar meio que armado, né? Então, a garantia é uma armadura do fiagro. E tem muitos fiagros por aí que não tem garantia nenhuma, não tem um crédito sem o LTV, o pessoal não sabe, LTV é loan to value, né? Então tem um LTV muito bom no caso do Snag e, por exemplo, nesse caso aí, que supera os 100%, né? Caso aconteça a inadimplência, Vitor, aconteceu, ele não vou pagar mais, não tem mais como pagar, deu treta aqui, não vou mais pagar. Como é que você consegue e como que é esse processo? É legal explicar pra galera aí, como é que é esse processo para você conseguir colocar a mão nesse terreno aí? Porque beleza, você emprestou 40 milhões, você tá recebendo de juros, tá tudo bonito, tá tudo certo. Quando der a inadimplência, você vai ficar sem receber, o dividendo vai cair, o pessoal vai ficar desesperado, vai vender a cota, quem não tem conhecimento, porque não sabe que pode ter a garantia. Aí, pra quem quer ficar, o que você diz o seguinte? Pô, não, Léo, você que quer ficar, pode ficar tranquilo que a garantia funciona dessa forma. Como é que você põe a mão nesse terreno aí? Execução de garantia no agro é mais difícil do que a execução de garantia no mundo imobiliário, no imobiliário urbano. No imobiliário urbano, você pega o oficial de justiça, ele vai com a viatura da polícia, você chega lá, entrega a notificação do cara, ó, desocupa o prédio aí e tal, o prédio agora é meu. Vai ser o condomínio, você vai ser o síndico do prédio, contrata a segurança e tal, você toma posse ali, sem grandes dores de cabeça, né? Dependendo de onde você vai tomar a terra do cara no interior, na fazenda, você vai tomar tiro, né? Não é simples, não. Então,
A gente olha a garantia, bota a garantia, mas a primeira coisa que a gente olha é a capacidade para pagamento, do repagamento. O cara tem que ter capacidade de pagamento. Garantia é acessório. Mas, como você perguntou de garantia, como é que a gente faz para... acessório não significa que... que não importa também. Hoje eu vou sair sem acessório, hoje eu vou sair de casa sem nenhum acessório. Não, você tem que ter seus acessórios. Você tem que estar ali com ele. Então, uma diligência muito bem feita naquela terra, para saber se aquela terra não é grilada, se aquela terra não tem problemas, não tem tentativa de notação na terra. A gente está falando aqui de Leitíssimo, de uma empresa de balanço auditado, né? Não é um produtor de não sei aonde. Qualquer, né? Eu dei um exemplo aqui de um cara muito bom. Então, a garantia, você tem que ver o acesso a essa garantia. Então, às vezes o cara tem uma terra tamanho, sei lá, de 10 hectares, aí o cara te dá o hectare do meio aqui de garantia. Você vai ter que chegar lá de helicóptero, né? Porque você não vai passar na terra. Você tem que prestar atenção se aquela terra, se aquela garantia, ela tem viabilidade de execução. Não, se você consegue executar aquela garantia. Então, esses detalhes precisam prestar atenção, mas quando uma empresa entra em recuperação judicial, tem o período de freezing, né? Mesmo você com alienação fiduciária, você não vai acessar o ativo de imediato. Tem uma fila, tudo mais, então demora, e o investidor, o gestor precisa ter capacidade de negociação e paciência. O investidor que tem lá 1, 2, 3, 10 cotas e tal, compra, mesmo que o que tem muita cota, mas comprou olhando dividend yield, não presta atenção, não leu o relatório, não sabe o que está acontecendo, quando cai o rendimento, ele sai correndo e, às vezes, a gente vê fundos aí que tiveram problemas, 3, 4% do patrimônio líquido com algum CRA, cair em 10%, 12%. Loucura, né? Loucura. É um overreaction, que não é uma reação desproporcional, que, enfim, acontece, né? O cara também bota no preço, se ele perdeu com esse, pode ser que ele perca com outros. 3% apareceu, pode ser que tenha mais 5, mais 8, sei lá o quê. Ou às vezes nem faz conta mesmo, sabe? Só sai correndo e tal. Então, o investidor que entra sem saber, vai sair sem saber e vai perder dinheiro, né? Então, e esse tipo de investidor mais informado, ele perde dinheiro em ação, ele perde dinheiro em fundo imobiliário, ele perde dinheiro em fiagro, ele vai perder dinheiro nas mais variadas formas. Não depende muito do ativo, dinheiro, né? Depende mais do investidor mesmo, né? Exatamente. Top demais. Ele vai perder dinheiro em algum lugar, ele vai achar algum lugar para perder dinheiro. Perfeito, acho que de risco aqui a gente já tirou um debriefing bem legal. Vamos passar para a próxima parte? Inclusive algo que você falou lá começamos a carteira, começamos com um CRA só, né? E aí tem muita gente que olha e chega, por exemplo, tô aqui com a página 21 do relatório. E aí olha aqui o CRA pulverizado da Boa Safra. E aí vai lá ver no PL, tem 66,7% investido no CRA da Boa Safra. E tem muita gente que acha que 66% é emprestado para uma só pessoa. Mas não, é complicado, Vitão. Você tem que ver os comentários dos caras, né? Então, isso aqui é bom deixar bem claro que o que é um CRA pulverizado, né? Os caras não leem tudo, né? Depois aqui na página 23 já tem ali as exposições por devedor, que dá uma diferenciada. Mas eu queria que você falasse aí pro pessoal ouvir da sua boca aí, falando sobre esse CRA pulverizado, o que é, por que não é um só devedor, né? Eu já escutei de investidor profissional que achou que era um risco. Só um, né? Então, essa aí não dá para culpar o investidor de varejo, não. Todo mundo já se enganou com essa característica. Esse CRA, ele tem um único cedente, a Boa Safra, então. A Boa Safra vende uma semente, o comprador dessa semente emite uma CPR, uma cédula de produtor rural, e ele entrega para a Boa Safra. Quando ele pagar, a Boa Safra dá baixa nessa CPR. Estou falando do CPR, que é o instrumento usado, mas poderia ser um contrato, poderia ser um cheque, poderia ser uma duplicata, né? Uma nota promissória. Por acaso aqui é uma CPR, que é um instrumento melhor, mais interessante. Então, quando a Boa Safra tem lá, e hoje o CRA conta com 255 CPRs, a Boa Safra tinha 255 CPRs, ela cedeu essas 255 CPRs para a securitizadora, que colocou isso dentro do CRA e pegou esse caixa para ela trabalhar. Então, esses 66% do fundo, que está, esses 300 e poucos milhões de reais, que estão nesse CRA, eles passaram pela Boa Safra porque ela foi a cedente, mas eles estão alocados em 255 CPRs, 255 diferentes devedores, e ele tem ainda uma estrutura com 10% de fiança da Boa Safra, e o lastro, ele cresce todos os meses, porque o lastro é bullet, o lastro só vence no 30 de abril, só que os juros do CRA devem ser pagos mensalmente. Então tem um QMM, coeficiente mínimo mensal, de caixa que precisa passar dentro da estrutura do CRA, que se o lastro não colocar dinheiro
dinheiro lá e nunca coloca, porque o lastro é bullet, o cedente tem que colocar. Então a Boa Safra paga os juros. Então a Boa Safra paga os juros todos os meses, mas o lastro da operação são os clientes da Boa Safra. Se a Boa Safra desaparecer do mapa, quem vai cobrar é a securitizadora. Vai bater na porta do cliente lá, ó, aquela semente que o senhor recebeu, o senhor continua devendo. Me dá aqui, me paga aqui. Ah, mas a Boa Safra quebrou. O problema é da Boa Safra. Ela cedeu esse crédito, o senhor comprou a semente, recebeu a semente, o senhor é devedor desse valor. Então nós vamos cobrar 255 pessoas se a Boa Safra quebrar. Ela fica como agente de formalização e cobrança porque é o cliente dela. Então, enquanto está tudo bem, ela vai, a ponta dela com o cliente, é ela mesma quem faz. Se o cliente inadimpliu, ela ainda tem 30 dias para cobrar dele amigavelmente. O crédito é meu, mas eu deixo ela cobrar pela relação comercial que ela tem. Inclusive, ela não pode vender semente para ele para o próximo ano se ele não tiver pago a semente dessa safra agora. Eu estou falando ano, tá? Mas isso aí tem safra, safrinha, tem... Eu falo uma vez por ano para facilitar aqui, tá? Mas tranquilo. Tem 3 safras dependendo da região. E ela tem 6 tipos de sementes, não é só soja, tá? É soja, milho, depois a gente entra nessa parte de diversificação. Então, depois de 30 dias, Boa Safra sai do papel de agente de cobrança e aí ele vai falar, ó, amigão, é o seguinte, você não pagou a Boa Safra, agora é comigo. Claro que isso depois que passa dos 10%, porque até 10% a fiança da Boa Safra. Se tiver 10% de inadimplência, a Boa Safra vai pagar. Porque ela que vendeu, o cliente dela, ela que analisou o crédito primeiro lá na ponta, eu analisei depois, né? Analisei depois. Antes dela ceder, ela faz a venda primeiro, eu não analiso o crédito. Eu não tô lá na ponta, na área comercial dela, decidindo eu o que ela vai vender ou deixar de vender. Ela vende para quem ela quiser. Obviamente, se ela vender para maus pagadores, na hora que ela for ceder pro CRA, eu vou falar, aqui não, preciso desses critérios aqui. Então, entra no fundo, no CRA, o CRA é suportado pelo fundo e a gente vai carregando então esse risco. A gente CRA pulverizado Boa Safra. Boa Safra é a SEDEM, mas é um CRA pulverizado que hoje tem 255 e tende a crescer, né? A gente começou com 55 CPRs, hoje a gente tem 255. A coincidência foi os 55 aqui. Já passou por 130 e pouco. Já. Esse número veio aumentando a cada tranche que a gente fazia e a cada período também que passa, a gente acaba trocando esse lastro, né? E só para fechar esse ponto aqui, para falar de diversificação, que as pessoas acham que é só soja. Ela vende semente de soja, milho, sorgo, forrageira é capim, braquiária, feijão e começando em trigo. Tem 6 culturas que ela é uma sementeira. O negócio dela é fazer semente, beleza? Ela não está desfocando. Fazer semente. Ela faz semente de 6 culturas diferentes. Obviamente, soja é a maior, mas ela fez M&A, ela comprou a Bestway, que é um cara que faz milho quase que exclusivamente, ou majoritariamente milho, e as outras culturas, forrageira, se eu não me engano, é a terceira cultura. Perfeito. Depois vem as outras. Não, na verdade, isso aí, na minha opinião, é até uma maneira de otimizar os créditos, né? Você vai pegar cliente que a Boa Safra já confia, então já passou de um, você vai otimizar, vai ter uma boa relação ali, então isso vai, na verdade, ter essa Boa Safra como parceiro é algo, na minha opinião, vantajoso para o fundo, né? Mas vamos lá. A gente vê a Boa Safra, só para um ponto aqui, a gente vê a Boa Safra como um canal de originação, a gente vê, por exemplo, a Big Trade lá no Café 11, que é o outro ativo que a gente tem como canal de originação. Esses caras fazem o trabalho de ponta comercial, de primeira análise, depois a gente roda nas nossas estruturas e aquele dinheiro, aquela carteira fica ali rendendo juros pra gente. Porque senão eu ia ter que ter braço. Imagina quantos braços eu ia ter para escolher 255 devedores, né? No caso do café, da Big Trade, que está lá na zona da Mata Mineira, no Cerrado Mineiro, não sei o que, ela é posicionada ali em Minas, eu não ia ter o braço comercial que a Big Trade tem. Então, a gente os vê como canais de originação de crédito. Eles são responsáveis pelas primeiras inadimplências, então tá alinhado. A gente gosta muito disso. E se a gente puder abrir um terceiro canal, um quarto canal, um quinto canal, ou faremos. E só para encerrar esse ponto aqui, tem fundo imobiliário de crédito que quer emprestar para uma empresa, para uma obra ou corporativo, ele faz uma debênture grande, faz uma nota grande e emite 4, 5 CRAs, CRI ou CRIs, tá? No caso imobiliário, CRI, AgroCRA. Aí ele tem 10%, 10%, 10%, 10%. Ele tem 40% em 4 operações com aquela empresa. Fala, não, são 4 patrimônios separados. Eu sei, mas são 4 patrimônios separados pendurados no mesmo risco corporativo. Às vezes o cara faz o corporativo e ele explita para dizer que são diferentes, pulverizado, né? Mas na verdade o risco final é o mesmo. A gente é o contrário. A gente é aparentemente concentrado, mas essencialmente pulverizado. Tem gente que é aparentemente diversificado, mas quando você vai ver, vai cair todo mundo ao mesmo tempo. Perfeito, aí não adianta top. diversificar
precificar assim. Exato, fechou. Cara, eu acho que eu sempre falo com a galera aqui do canal, né? A gente sempre tem que elogiar o que é bom, porque pra criticar nós estamos sempre prontos, né? Então, quando o negócio é bom, a gente tem que elogiar também. E aí eu quero até fazer um elogio direto aí pelo quanto vocês foram eficientes nessa última emissão. E eu sempre bato. Realmente eu bato, e não sei se os gestores chegam a ouvir e escutar no canal, mas eu sempre bato nas subscrições que tem custo muito alto. E, pô, fazer uma subscrição com 0,3 de taxa, pra gente já entrar nessa parte da subscrição aqui, inclusive é algo que, pô, vai clarear muito, porque eu já explico muito isso pro pessoal, e você falando aqui também com uma visão mais interna, né? Eu sou um cara que analisa ali, depois já, você que tá na parte interna, isso aqui vai ser muito legal. O Snag fez agora, tá ainda, né? Período de subscrição ainda. E por que um fundo faria uma subscrição e não alavancaria? Por que ele não pega... Eu sei que os fundos imobiliários eles têm que fazer um bem bolado ali, porque eles não podem ter dívidas, é diferente dos rates ali. Mas qual que é o motivo de fazer a oferta e qual que é o momento essencial da oferta? Por que fizemos essa oferta aí? Por que vocês fizeram essas ofertas, essa oferta última aí, a quarta emissão no Snag? E por que não alavancou? Qual que é a diferença aqui? Como que você olha isso? Diferente de uma empresa, assim, uma empresa sem alavancagem, ela não existe. Ela precisa ter um pouco de alavancagem, até por questões de eficiência tributária. A empresa abate do imposto a pagar. O que ela gasta de juros, 34% ela economiza ao abater essa despesa do resultado no pago de imposto de renda, 34%. Então, quando a empresa se endivida em 10, na verdade, custa 6,6 para ela, tá? Só para a gente saber, botar uma ordem de grandeza. Fundo imobiliário e FIAGRO não tem isso, não tem esse tax shield, né? Não tem essa vantagem que as empresas têm ao se alavancar. Esse é um ponto. Segundo ponto, o fundo, classicamente, é um condomínio financeiro e tal, muitos cotistas, e a alavancagem nem sempre é bem vista. Alguma alavancagem é saudável, mas uma alavancagem muito alta já trouxe problemas para vários fundos, e o cotista ele tem um certo medo. Então, o cotista, na hora de decidir comprar ou não comprar um fundo que tem um pouco mais de alavancagem, ele se retrai. Né? Então, isso acaba se refletindo num desconto no preço, né? É basicamente prêmio de risco ali naquele fluxo de caixa descontado. Outro motivo, os fundos não podem se alavancar diretamente, não podem colocar os seus ativos em garantia. A lei veio mudando isso, você vê, a regulação falou assim, calma, peraí, deixa eu analisar um pouco melhor. Então, ainda não pode, isso faz com que os fundos, para alavancar, eles já alavancam, né? Mas como é que alavanca? Bota a porta numa empresa, numa SPE, numa sociedade de propósito específico, justamente para poder se alavancar, porque o fundo não pode. Aí faz a alavancagem dentro da empresa e depois incorpora de volta. A prefeitura adora isso, o prefeito vem te dar um abraço, que você paga 2 ITBI, um para botar, um para tirar. Ô, meu prefeito, aqui um abraço para você, toma aqui. Tome ITBI para o senhor, dá mais ano de eleição. Então, você está trabalhando para a prefeitura, né? Fazendo para cartório, para não sei o quê, porque é taxa para tudo quanto é lado. Mas, mesmo assim, é vantagem alavancar quando o preço da cota está muito abaixo do patrimonial. E aí é melhor você alavancar, você tomar dinheiro de terceiro, do que você chamar capital próprio, porque fica caro você chamar capital próprio. Teria uma diluição pesada. Quando a cota está acima do valor patrimonial, está tradando acima do valor patrimonial com algum ágio, é melhor você emitir novas cotas. Você emite novas cotas, porque ágio é um sinal de que o mercado, que a demanda está acima da oferta. Se tem mais gente querendo comprar esse produto do que tem disponível, vamos aumentar um pouquinho a oferta do produto, vamos atender esse consumidor. Então, emissão é para isso. É quando tem mais gente querendo comprar do que mais gente querendo vender, você imprime mais um pouquinho e entrega. Essa impressão, quando você faz impressão à torta ou à direita, como bancos centrais às vezes exageram na impressão de moeda, você causa inflação. Ninguém quer aquele troço. Imprimiu demais, ninguém quer papel moeda, ninguém quer dinheiro, quer outras coisas e privilegia outras coisas, então o preço das outras coisas sobe em relação ao dinheiro e à inflação. Né? Aqui em fundo imobiliário, IFIAGRO, IFIINFRA, parece um pouco, que é o seguinte, se a cota está com ágio, quer dizer que tem mais demanda, você pode atender aquela demanda adicional, você não pode emitir muito, porque senão você vai jogar o preço para baixo. Tem até um mecanismo, né? Quando você emite muito, o mercado não quer, você de fato não tem as cotas subscritas, então você de fato não emite. Você até oferta mais, mas não, você só emite o que as pessoas demandam. Então é um mecanismo melhor, por exemplo, do que bancos centrais que podem emitir papel moeda sem que o público demande. Sem consentimento, né? Sem um consentimento. Então, fundos imobiliários devem emitir quando eles estão com ágio e não devem
devem emitir quando eles estão com deságio. Aí ele tem que buscar outras alternativas para crescer ou não crescer. Dá uma segurada, né? Os imobiliários, não cresce, velho. Não cresce. Não dá para crescer, não cresce. Perfeito, perfeito. É importante o pessoal saber que sempre depois de uma oferta, é igual o Vitor falou, pô, tá imprimindo ali novas cotas, né? Quando se faz uma oferta, você vai participar dessa oferta, você tem, caso seja cotista, o direito de subscrição. Então, o SNEG 12 que apareceu na sua carteira é direito de subscrição. E você, depois que participa dessa subscrição, demora um tempinho para essas cotas serem integralizadas, né? E aí você vai receber um recibo de subscrição, o 13, o 14, o 15, enquanto tiver sobra. E você consegue receber uns dividendozinhos aí desses recibos, do valor que fica lá parado, aí vai o que render, né, financeiramente vai para suas cotas. E aí, Vitão, eu gostaria que você falasse assim, ó, que a gente tá na quarta emissão, né? O fundo tem aí já 100 mil cotistas, estamos na quarta emissão aí, já tá com patrimônio bom, né? Bom, o FIAG cresceu pra caramba. Eu não sei quanto que tá a subscrição agora, mas até então tinha emitido alguns milhões ali, né? Já tinha integralizado alguns milhões ali dos primeiros direitos. Mas qual que é a visão do fundo pro futuro? Pô, não, sempre quando tiver um espaço de ágio, como você explicou, eu quero crescer o fundo, quero que o fundo seja o maior aí dessa classe de FIAGROS, só que sempre visando, lógico, manter a diluição menor do que o rendimento. E aí até eu mesmo fico com a dúvida, Vitor, porque quando você faz uma subscrição, você tá inevitavelmente diluindo o cotista, né? Antes tinha 1 milhão de cotas e o acionista tinha uma cota, ele tinha 1 sobre 1 milhão. Pois emitiu mais 1 milhão de cotas, por exemplo, ficou 2 milhões de cotas. Se o cotista não participou do direito de subscrição, ele ficou com uma cota do mesmo jeito, então ele perdeu 50% da posição dele. Até aí não tem problema, porque se aumentar o rendimento com esse dinheiro captado em 100% também, vai ficar elas por elas. Só que você concorda comigo, Vitor? E até eu quero saber a sua opinião, né? É uma dúvida que eu tenho genuína. Quando você está numa taxa alta, né? Por exemplo, no caso do SNEG não é uma taxa alta ainda, né? É um high grade. E é isso que eu quero chegar na conclusão. O crescimento do fundo, quanto mais ele for crescendo, ele tem que, com esse dinheiro captado, ele tem que pegar pelo menos para investir na taxa que já é existente para que o rendimento não caia, e separando, tirando os custos da subscrição, ou um pouquinho mais alto, né? Para que os cotistas que não participaram vejam resultado, até mesmo para tornar o fundo um pouco mais atraente, para remunerar mais, enfim. E o que eu quero saber, assim, de você, como Leonardo mesmo, ainda não sou cotista do SNEG, né? Eu tenho aí um certo preconceito com os FIAGROS, tenho que ser sincero com vocês. Inclusive, o SNEG é o único fundo que tem um vídeo no canal, porque é o único fundo que realmente honra os cotistas, trazem, e até agora nessa reunião aí contigo, tô tirando muitas dúvidas intrínsecas minhas. Eu quero saber do tipo, você olha pro SNEG e vê o SNEG no futuro daqui 3, 5 anos como um fundo que ainda será high grade, ainda com essas taxas baixas, ou esse processo de subscrições de cota, com esse dinheiro captado, ainda tem espaço pra gente ficar, pra vocês continuarem sendo high grade? Tem muito espaço para continuar sendo high grade e a gente pretende continuar com risco baixo, no máximo entre o médio e o baixo, sabe? Quando você vai pegar a carne, tem 5 pontos da carne, tem ao ponto, tem bem passado, mal passado e tem o ponto mal, ponto menos. Ponto meio. Né? Então aqui a gente é nível baixíssimo de risco. Eu não quero chegar aqui, não, no ao ponto, não. Talvez a gente possa oscilar aqui entre esse ponto menos e esse bem menos, né? Talvez e no futuro. Então, essa é a nossa faixa de atuação. Dá para crescer muito, porque o agro, ele é 25% do PIB, né? A produção do agro, então, passa de 2 tri no Brasil. A necessidade de crédito para o agro é de R$1 trilhão. Trilhão. Não é bi, nem mi, é trilhão. A indústria toda de FIAGRO, somada, 40 bi. Então, assim, dá para crescer um monte. A gente quer crescer um monte. E aí você falou de diluição. Diferente de uma empresa, tem bloco de controle e a diluição, os poderes políticos são muito relevantes, nos FIAGROS não são. Assim, a não ser que você seja numa estratégia ativista, que você quer ter 30% daquele FIAGRO para você controlar, para você votar, para você... Se não é o caso, e não é o caso de 99% dos investidores, ter mais cotas ou menos cotas importa zero. O que o investidor tem que ficar atento, você já sublinhou aqui, é o earn per share, ou o reais por cota, o rendimento por cota. Quanto que eu estou ganhando por cota? Porque quando o fundo tem 1 milhão de cotas, você tem uma, e ele emite mais 1 milhão de cotas, vai para 2 milhões, aquele seu 0,1,005, cara, não faz a menor diferença. O importante é que a emissão de novas cotas traga
o mesmo dinheiro por cota que você tinha, que é o valor patrimonial, ou mais, e que os novos ativos comprados mantenham o nível de rentabilidade ou melhore. A única forma aceitável dele diminuir a rentabilidade é se ele diminuir muito o risco. Então, eu peguei um dinheiro novo, eu tinha R$100 investido naquele cara meio duvidoso. Eu peguei mais R$100, eu dobrei o tamanho do fundo, só que eu peguei esse novo R$100 e fui lá e fui investir no Tesouro Direto. Agora, minha carteira está meio arriscada. Então, tá ganhando um pouco menos, porque a agiotagem naquele cara meio duvidoso pagava mais alto. Então, eu peguei um dinheiro novo e diminuí o rendimento mensal. Ah, você diminuiu o rendimento mensal? Não, mas eu diminuí também o risco. Então, só é aceitável que subscrições novas apliquem ativos que rendam menos se proporcionalmente o risco diminuir muito menos. O risco caminhar para muito menos, se aumentar muito a segurança. Então, é essa a observação que o investidor precisa fazer. E uma coisa que é ganho com o tamanho do fundo, te dá escala, te dá mais diversificação e isso é ganho para todo mundo. Provavelmente traz mais investidores, te dá mais liquidez. Isso é um ganho também para todo mundo. Então, a emissão ela tem que ser feita para beneficiar aquele cara que não participa dela. Aquele cara que não participa dela. Vai aumentar o rendimento? Às vezes não. Mas vai diminuir o risco? Um pouco, pela diversificação. Vai aumentar a liquidez? Legal, é bom para ele. Mesmo que ele não precise da liquidez. Mas é melhor você ter um ativo mais líquido do que menos líquido. Ter um número maior de investidores normalmente traz uma base mais estável. O preço oscila menos do que quando você tem um número menor de investidores. Então, mesmo o cara ficando parado, é criador de valor para ele, então essas emissões são boas. Eu não comentei da pergunta passada, e tem a ver com a emissão, de custo de emissão que você nos parabenizou. Eu gostaria de agradecer esse reconhecimento e dizer o seguinte, que nos esforçamos muito para poder fazer ofertas o mais barato possível. Às vezes a gente faz oferta com um fee de canal, com um percentual de remuneração da base, de gerentes do banco, dos assessores de investimento e tal. A gente coloca quando possível e quando conveniente, quando naquele momento é adequado, a gente coloca fee de canal. Quando não, por exemplo, o Snag, ele fez todas as ofertas sem fee de canal. Então, a taxa é 0,0 nada, né? São só os custos ali mesmo, necessários, né? Então, a gente tenta equilibrar o Snell, por exemplo, Suno Energias Limpas, ele nasceu com a IPO, tinha fee de canal. Aí ele fez um follow-on sem fee de canal, porque estava ancorado. O SNME, ele nasceu zero de custo, porque ele nasceu dentro do SNCI. O SNCI, na verdade, pegou uma carteira e falou para o administrador, dá um CNPJ novo aí. Ele fez nascer o fundo, é zero FII. Ele que fez o negócio nascer, não foi ninguém que vendeu. Então o SNM nasceu zero fee de canal. Depois a gente fez uma oferta pública para o público em geral. E pegou o patrimonial, botou o fee de canal e fez uma oferta com fee de canal para o público em geral. Então isso vai muito da estratégia de cada fundo, da conveniência, da janela, do que se é possível fazer. Mas sempre a gente vai tentar buscar uma racionalidade nesses custos e espremê-los ao máximo, para que cada real que o investidor coloque seja R$1 para investir aqui. Não fique muita coisa pelo caminho. Porque se o cara bota R$100 aqui e eu só tenho 90 para investir, aí eu vou ter que até recuperar esses 10 contos. Putz, em fundo high grade não vai demorar. Difícil, é difícil. Uma eternidade. Não, top demais. Realmente, aí é uma das taxas mais baixas que eu já vi. É isso aí, cara. Não sei se tem mais alguma outra coisa a comentar. Acredito que eu tirei praticamente todas as dúvidas aqui que eu imagino alguém do meu canal perguntando pra mim, pô, e o Snag lá e tal. Eu acredito que é isso. Você tirou as dúvidas aí de oferta, alavancagem, diversificação, CRI pulverizado, sobre garantia, sobre ele ser um híbrido, praticamente tudo que eu anotei. Se tiver mais alguma? Lá no início você falou que os fiagos começaram numa época que o CDI estava muito alto e alguns fiagos pagavam muito alto e os investidores vieram atraídos por esse rendimento elevado. Teve fiago que pagou 1,7 ao mês, 1,8 ao mês, né? Loucura. Na época que o CDI vai arredondando 14% ao ano, o pessoal tinha lá papel CDI mais 6, CDI mais 7, passava de 20% ao ano de rentabilidade, então distribuiu, o pessoal ficou doido com isso aí, né? E pegou uma época, em 2022, para quem não se lembra, teve deflação, o IPCA foi para baixo, né? Mudaram a classificação de combustíveis e energia para essencial, fez o ICMS baixar bastante naquele período, teve 3 meses de deflação. O IPCA foi negativo nos 3 meses antes da eleição de 2022. Então pegou uma época que os ativos imobiliários que classicamente carregam inflação mais juros estavam pagando um pouquinho, magrinho. Né? E o CDI bombadão, né? Então o CDI fortão
contra o IPCA magrinho, né? Fiagro novidade, né? Fiagro é a força, o agro é o que carrega o país nas costas mesmo, carregou, vai continuar carregando, mais de 25% do PIB. Acho que tem que investir, né? Assim, eu comecei o vídeo falando que o Fiagro é o mais arriscado dos três. Eu reafirmo que ele é o mais arriscado dos três, mas ele cabe na sua carteira. É uma questão de tamanho, de você calibrar a boleta e você pode começar... Gestão de risco. E você pode começar pelo aquele Fiagro que te dá mais transparência, que te passa mais segurança, porque fez uma estratégia, está seguindo essa linha da estratégia e é o Snag, né? Então, você, Leonardo, que ainda não tem Fiagro, espero que no curtíssimo prazo você possa começar a sua jornada nos Fiagros. Te convido a ser cotista do Snag 11. Começa pequeno, acho que as pessoas têm que começar pequeno, não tem que sair fazendo loucura. As pessoas querem achar um único ativo para colocar todo o dinheiro, isso é uma doideira, né? Começa pequeno. Cuidado com quem paga muito, ele naturalmente carrega algum risco, né? A gente tem um fundo aqui que paga muito, cara, que é o SNEL, Suno Energias Limpas. É maravilhoso esse fundo. É o fundo que eu mais tenho posição. Tenho mais no SNEL do que no Snag. Bem mais no SNEL do que no Snag, tá? Mas ele carrega mais risco. Ele tem risco de conexão de usina, ele tem risco de obra, pode atrasar, não sei o quê, mas ele entrega 20% ao ano. Ele entrega 20% ao ano. E sem correr risco de crédito, risco natural da operação de energia. Sabendo disso, né, você calibra a tua boleta e vai. Então, o investidor, quando está comparando um fundo de crédito com outro fundo de crédito e o fundo de crédito está pagando muito mais, ele precisa perceber ali onde estão os riscos para não se machucar. Só dele assistir o seu canal, o nosso canal, só dele estar no YouTube buscando informações sobre investimentos, ele já está acima da média, já está bem acima da média. Imagina, quando eu comecei isso aqui, Vitão, quando eu comecei isso aqui, não tinha essa oportunidade de conversar com pessoas como você. Imagina, olha que loucura, né? Então o pessoal aí realmente não faz sentido ficar investindo em coisa louca aí, que paga adoidado, sem olhar índice Sharp, sem olhar a volatilidade. Inclusive vocês têm um gráfico aqui que eu acho bacana também, sobre volatilidade e o retorno da carteira. O pessoal tem que começar a entender que não é só colocar o dinheiro ali, o dinheiro é suado, pô. Eu suei muito pra ganhar meu dinheiro, não vou colocar em qualquer coisa, né? Então, pô, só de abrir, dar a cara a tapa, abrir o peito aí pra explicar sobre o Snag, já mostra que é um fundo respeitado, né? Já mostra que você tá sempre à disposição pra tirar dúvida. E aí, o que depende da pessoa, de quem tá assistindo, é decidir mesmo qual o pedacinho da carteira que merece, né? Na onde que ele vai ficar. Mas, sem sombra de dúvida, se eu fosse ter um Fiagro hoje, com certeza seria o Snag, né? Tô esperando, todo mês, final do mês, a gente olha a lista dos cotistas aqui. Eu quero no final do mês ver lá, Leonardo Alves, viu? Vou te cobrar, hein? Tamo junto demais, Vitão. Não sei se tem mais alguma consideração aí, mas foi muito legal falar contigo, cara. Valeu de verdade. 50 minutos de muito conhecimento aí pra galera. E espero que sempre quando a gente precisar aí, o pessoal do canal tiver com muita dúvida também, já a gente fazer uma outra conexão aí pra tirar mais dúvidas, enfim. Eu acho que isso aqui é uma forma de crescimento, tanto pro fundo, porque se o fundo é bom vai ficar conhecido, tanto pras pessoas que estão assistindo o canal, porque vai ter mais conhecimento, né? Então é um ganha-ganha dos dois lados. É isso aí. Sem mais considerações, gostaria de agradecer quem chegou até aqui, né? Aí a gente ainda não pediu like, então tem que pedir antes de terminar, né? Deixa seu like, já se inscreve no canal aqui do Leonardo e manda esse vídeo para aquele seu amigo preguiçoso que não fica procurando informações sobre investimento, só fica te pedindo dica. Encaminhe esse vídeo para ele. Boa, boa, boa. E para seguir vocês, como que é o nome do canal, Vitão? @Vitor Lopes Duarte e no Instagram e @SunoAsset. Esses dois canais são no Instagram. Aqui dentro do YouTube a gente tem o canal da Suno e o canal da SunoAsset também. youtube.com/Suno ou /SunoAsset. Fechou então. Fique com Deus, Papai do Céu abençoe vocês aí. Até o nosso próximo encontro aí, Vitão. Tamo junto.